Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para prestarmos culto ao nosso Deus através deste canal. Nós vamos iniciar então nosso culto nesta noite com o Salmo 89, os versículos 5 até o versículo 7. Então abra comigo a sua Bíblia e acompanhe conosco a porção da palavra de Deus. Salmo 89, versículo de 5 a 7, diz assim: Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, santo e amado Pai, Deus santo, 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 o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ó Pai, nós te rendemos graças, porque nós temos o privilégio e a alegria de poder entrar na tua presença neste momento. Senhor, queremos rogar a tua bênção sobre este culto, te rogar, Senhor, que tu receba do alto os céus a nossa adoração. Peço também que tu sejas com cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, que estão cultuando através deste canal. Rogamos ao Pai que tu visites o lar, a casa e a vida de cada um dos teus servos. Se com aqueles que estão desalentados, desanimados, desencorajados, que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, possa ir ao encontro de cada um deles e que todos nós juntos possamos prestar um culto que seja aceitável diante de ti. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nosso Deus com o hino número 62 do nosso hinário Novo Cântico, Hino de Gratidão. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provo do teu amor.
agradeço o pão de cada dia, água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Agora, meus amados irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, capítulo 1, nos versos de 2 até o verso 10. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 2 a 10. Acompanhe comigo a leitura citada em sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor, na sua misericórdia, aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra fiel, tua palavra verdadeira, tua palavra que procede de um Deus que não pode mentir. Tua palavra, Senhor, que nos santifica, tua palavra que nos educa, tua palavra que nos corrige, que nos repreende. A tua palavra que nos mostra, Senhor, a revelação do teu grande amor. Nós queremos nesta noite, Senhor Deus, mais uma vez, rogar que do alto dos céus, o Senhor olhe para nós, visita nossas vidas, visita nossas casas, visita nossas famílias,
Visita nossos lares, Senhor Deus. Ó Deus, retira de nós aquilo que não é agradável e que nosso culto, Senhor Deus, seja um culto aceitável. Porque o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração procede de lábios que professam o Teu nome. Ó Pai amado, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual, Então se verá. Então se verá, então se verá o Filho do Homem, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá, então se verá o Filho do Homem, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, agora vamos fazer a leitura que se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 31, nos versos de 1 a 3, onde após a leitura nós estaremos fazendo a nossa pastoral, baseando nestes versículos aqui. Isaías 31, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio, e faz o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Que Deus aplique a sua palavra. Amém. Meus irmãos, em momentos de perigo, de adversidades, em momentos de tribulação, de tempestades, de ameaças, em quem você busca socorro? Em quem você busca auxílio? Em quem você busca ajuda? Meus irmãos, são esses pensamentos que vêm à minha mente quando leio esses versículos aqui. Porque nós temos aqui, meus irmãos, o povo de Judá, quando estava sendo ameaçado pela Assíria de serem invadidos, eles estavam buscando auxílio, fazendo pacto, aliança com os egípcios. E o Senhor condena isso, porque eles não estavam buscando auxílio no Senhor, estavam confiando nos exércitos, nos carros, nos cavalos, nos cavaleiros do Egito. E o Senhor começa o versículo 1 do capítulo 31 de Isaías com uma palavra muito interessante. Ele diz, ai dos que descem ao Egito. Todos os irmãos sabem que a palavra ai significa uma maldição. Deus está lançando uma maldição sobre aqueles que desciam ao Egito em busca de socorro. Então, em busca de ajuda diante da ameaça da invasão assíria. Então, eles procuravam fazer esta aliança, esse pacto
para poderem se livrarem do exército assírio. Mas o Senhor condena isto. E ele diz: ai dos que descem ao Egito. Busca socorro e se estribam, ou seja, eles confiam. A palavra se estribar é se apoiar. Se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque os carros do Egito são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Veja, meus irmãos, como isto é uma realidade ainda hoje. Que nós estamos muitas vezes diante do perigo, confiando nos homens, confiando no governo, confiando na medicina. Deus pode usar todas essas coisas, porque tudo vem de Deus. Mas a nossa primeira busca de ajuda, de auxílio, de socorro tem que ser o Senhor. Aí o Senhor diz no verso 2: todavia este é sábio. Este quem? O Senhor. Este é sábio, faz-lhe o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, chamando aqui o povo de Judá, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Então, Deus é um Deus sábio, Ele sabe o que faz, e Ele vai se levantar contra o seu povo, porque são uma casa de malfeitores, porque praticam a iniquidade. Meus irmãos, Deus já vinha condenando esta aliança desde o capítulo 30. Se nós olharmos bem o capítulo 30, dos versos de 1 a 3, se parece muito com o capítulo 31. Diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então Deus já vinha condenando esse tipo de atitude já desde o capítulo 30 de Isaías. E o Senhor então conclui no versículo 3. Este é um lembrete para nós também, meus irmãos, não confiarmos nos homens, não nos estribarmos, não buscar socorro e nem colocar nossa esperança nos homens. Ele diz, verso 3 do capítulo 31, pois os egípcios são homens e não os deuses. Deus está dizendo o seguinte: eles são apenas homens como vocês, eles não são deuses. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, mas vocês não buscam refúgio em mim, vocês não buscam socorro em mim, vocês não buscam ajuda em mim. E ele diz, e os seus cavalos, carne e não espírito. Ou seja, os cavalos, por mais fortes que eles fossem, são apenas carne. Ou seja, animais perecíveis e não espírito. A palavra espírito aqui, apesar de estar com letra minúscula, os comentaristas dizem que está falando do Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então ele está dizendo, eles são mortais, eles são igual a vocês. Eles podem ser muitos, podem ser fortes, mas eles não passam de homens e não passam de carne. Ou seja, são pessoas perecíveis. Então Deus diz aqui, completando o verso 3, quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Deus está dizendo, eu vou acabar com tanto aquele que ajuda como aquele que foi ajudado, tanto aquele que auxilia como aquele que foi auxiliado. Meus irmãos, esta é uma lição para nós, para que nós possamos sempre, em primeiro lugar, buscar refúgio e socorro no Senhor. Deus pode usar
as instituições, Deus pode usar o governo, Deus pode usar um plano de saúde, Deus pode usar os médicos, os meios, mas tudo isso são apenas meios para Deus atingir o seu determinado fim. Em primeiro lugar, acima de tudo, devemos buscar socorro e auxílio no Senhor, sempre, sempre. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Oremos, bendito Deus, nosso Pai. Ó Deus, queremos aprender essas lições importantes da Tua Palavra. Queremos aprender com os acertos do Teu povo, mas também queremos aprender com os seus erros para não praticarmos, para não cairmos, Senhor Deus, na mesma armadilha, de confiarmos, Senhor Deus, diante do perigo, simplesmente nos homens, buscando auxílio, fazendo pacto, fazendo aliança, de maneira que não venhamos nunca a esquecer do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, que os nossos olhos estejam voltados para Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso auxílio, porque é do Senhor que vem todas as coisas. Ó Pai, que o nosso coração confie sempre em Ti, diante de qualquer adversidade, de qualquer perigo e de qualquer ameaça. Pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual, Não Mais Eu. Jesus quem vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive
vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Nesse momento, meus irmãos, dando continuidade à nossa exposição, nossas meditações no livro de Romanos, hoje nós vamos entrar no capítulo 6 e vamos ler dos versos de 1 a 14. Então, Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Conviveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Mais uma vez vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nosso Pai. Agora, Senhor, que nós acabamos de ler a tua palavra, pedimos, ó Deus, que tu nos ilumine nossa mente, nossos corações, nos faça entender a Escritura, para que nós possamos também procurar vivê-la no nosso dia a dia. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até agora o apóstolo Paulo estava falando da entrada do pecado através de Adão, mas também do reino da graça através de Jesus Cristo. E olha o que ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 5. Ele diz: sobreveio a graça para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, ele diz, superabundou a graça. Então, meus irmãos, como que se antecipando a pergunta dos seus críticos, seus leitores,
ele começa a responder supostamente essas críticas, porque ele já começa a se antecipar. Porque o argumento é o seguinte: se aonde o pecado abundou, superabundou a graça, então o que a gente vai fazer? Vamos pecar mais para que a graça seja cada vez mais abundante. Porque quanto mais pecado, mais perdão. Olha aí, meus irmãos, a sutileza deste argumento. Parece uma coisa lógica, porque Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É mais ou menos o seguinte, porque os críticos de Paulo estavam questionando, ou até mesmo pensando do que Paulo havia acabado de declarar. É o seguinte: Deus gosta de perdoar e eu gosto de pecar. Então, eu peco muito para que Deus tenha a oportunidade de me perdoar muito. Então, Paulo, como que se antecipando, no versículo 1 do capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, vamos permanecer no pecado, pecar muito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí Paulo diz assim: de modo nenhum, ou seja, do verso 2, de jeito nenhum. Isso é um absurdo. Ele diz: como viveremos ainda do pecado, nós, os que para ele morremos? Então, nós vamos dividir o nosso texto em 7 partes aqui, para que nós possamos compreender melhor os argumentos do apóstolo Paulo, defendendo-se de um suposto antinomismo. O que é o antinomismo? Paulo estava sendo questionado porque estava pregando uma graça que incentivava o pecado, levava os seus leitores a viver sem lei. E muitas vezes nós somos acusados também, porque nós pregamos o evangelho da graça, que não depende de nossas obras, não depende de nossos atos. E muitas vezes nós somos também acusados assim. Olha o que Paulo diz. Primeiro, que nós não podemos viver no pecado. Ele diz: porque nós já morremos para o pecado. Como é que nós já morremos para o pecado, irmãos? Será que significa que nós não temos mais sensibilidade? Que nós não temos mais tentações? Que nós não pecamos mais? Muitos teólogos querem afirmar isto, que assim como o morto não tem sensibilidade, como o morto não responde aos reflexos externos, assim ele diz: nós morremos para o pecado, então nós não temos mais nenhum problema com o pecado. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, como ele diz no verso 26. Então, como é que nós morremos para o pecado? Nós morremos para o pecado quando Cristo morreu, ou seja, há uma identificação muito grande de nossa parte com Cristo. Nós somos identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição também. Então, Paulo diz que nós não podemos viver para aquilo que já morremos. Segundo, como morremos para o pecado? Foi através do batismo, verso 3. Ou porventura ignorai que todos nós que somos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, como é que nós fomos batizados na sua morte? Que o batismo nas Escrituras é sinal de identificação. Então, nós fomos batizados com Cristo na sua morte, que nós somos identificados com Ele. Há uma relação estreita nossa com Cristo. Paulo não está falando do batismo com água ou nas águas. O batismo aqui nós chamamos molhados. Não, ele está falando do batismo espiritual. Existe na Escritura um exemplo muito clássico disso. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim:
tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele está falando aqui da história do povo de Israel, que passaram, né, pelo Mar Vermelho e foram todos batizados, tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, todos estavam identificados com Moisés. Todos tiveram a mesma experiência. Moisés era o seu líder, eles estavam identificados. Nós sabemos que os filhos de Israel não foram mergulhados no mar, não foram imergidos no mar. Pelo contrário, os egípcios é que foram imergidos. Então, batismo significa a questão de identidade. Então, nós fomos batizados na morte de Cristo. Então, foi assim que nós morremos para o pecado. Terceiro, o propósito de Deus é que participemos também da sua ressurreição, versos 4 e 5. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, como já explicamos, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ressurreição de Cristo foi o surgimento de uma nova realidade, de uma nova dimensão, para Cristo nunca mais voltar ao seu estado anterior. Na sua vida, Cristo tinha muitas limitações, porque ele estava limitado por um corpo que era mortal. Mas depois da sua ressurreição, não havia mais limites para o seu corpo. E ele nunca mais foi aquilo que ele era antes da sua ressurreição. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: nós não podemos viver no pecado, porque nós fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida da qual nós nunca mais vamos nos tornar novamente aquela vida antiga, aquela vida anterior. Então, agora nós vamos andar em novidade de vida. Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, não podemos mais viver pecando, ter prazer no pecado, ser escravo do pecado, porque nós agora andamos em novidade de vida. Quarto, nós sabemos que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Versos 6 e 7, ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: lá na cruz, nós estamos tão identificados com Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Para quê? Para que o corpo do pecado, ele não está falando aqui do corpo no sentido, o corpo físico, né? Mas os desejos do pecado pudessem ser destruídos. Ele não está falando que o nosso corpo é um corpo pecaminoso, é um corpo mau, a matéria é má. Não é isto. Ele está dizendo que o corpo do pecado, ou seja, o corpo que sente vontade, desejo de pecar, ele pudesse ser destruídos. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Depois, ele vai falar o seguinte: nós cremos que também vivemos com Cristo, versos 8 a 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, então ele aplica a nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Cristo morreu de uma vez para sempre para o pecado, mas depois da sua ressurreição, agora ele vive para sempre
para Deus. Então, quando Paulo diz assim também vós considerai-vos, ele não está dizendo, assim também finjam que vocês agora estão mortos para o pecado. Ele está querendo dizer o seguinte, leve isto em consideração. Levem isto a sério. Nós estamos mortos para o pecado. Ou seja, o pecado já não tem domínio sobre nós. Ele diz, mas agora nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. No verso 12 ele diz, não reine, portanto. Ele está agora concluindo todos os seus argumentos. Tudo aquilo que ele diz, ele vai agora resumir nos versículos de 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Ele diz o seguinte, é que a graça que salva é a graça que santifica. A graça que nos salva, que nos liberta, não nos dá o direito de vivermos como nós queremos e como nós pensamos. Quem pensa e age desta maneira é porque não foi alcançado pela graça de Deus. Então, Paulo está querendo rebater as críticas dos seus leitores de um suposto antinomismo, como nós já falamos, dizendo que o pecado foi vencido pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a graça não deixa o trabalho pela metade. A graça não nos libera, não nos liberta para vivermos como nós queremos. Pelo contrário, quando nós somos alcançados pela graça, a gente se oferece para servir a Deus, como ele diz aqui no verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, ele diz que agora nós devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, a nossa vida como instrumentos de justiça para servirmos ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, que todo aquele pregador, toda a igreja que prega o Evangelho de Deus somente pela graça, pode ser acusado, como o apóstolo Paulo foi aqui, de pregar um antinomismo, ou seja, de pregar que a graça salva, a graça liberta, que agora nós podemos viver do jeito que queremos, porque nós estamos garantidos, porque onde abundou a graça, superabundou, onde abundou o pecado, aliás, superabundou a graça, quanto mais pecado, mais graça. E assim podemos viver como nós bem queremos. Paulo diz, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, nós já morremos para o pecado, nós fomos batizados com Cristo, nós temos uma união com Ele tão grande, que quando Ele foi sepultado, nós também fomos sepultados. Quando Ele foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados, agora para andarmos em novidade de vida. Aí ele diz, não reine, portanto. O pecado não deve reinar em nossas vidas, porque agora nós temos que levar isto em consideração. Nós estamos mortos para o pecado, mas nós estamos agora vivos para Deus. Meus irmãos, uma pessoa que foi alcançada pela graça, o seu desejo, o seu objetivo é sempre satisfazer a vontade de Deus, é sempre viver para a glória de Deus, é sempre viver para agradar a Deus. Ele pode pecar, ele pode escorregar, ele pode, em algum momento da sua vida, cometer deslizes,
como todos nós somos capazes de fazer. Mas o seu coração, a sua natureza mudada, transformada, não se alegrará com o pecado, mas voltará arrependido a Deus, buscando o seu perdão e oferecendo-se para servir ao Senhor, porque agora ele é uma nova criatura e anda sempre em novidade de vida. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de tanto pecado neste mundo, Senhor, apesar de tantas transgressões, a tua graça ainda é superabundante sobre nós. A tua graça, portanto, Senhor, ela reina. A tua graça podemos vê-la no dia a dia em nossas vidas. Como o Senhor tem sido gracioso, não só no sentido de ter nos salvado, perdoado nossos pecados, nossas ofensas, nossas transgressões, mas como o Senhor tem sido gracioso no sentido de suprir nossas necessidades, de cuidar de nós, de olhar para nós com um olhar de misericórdia. E não somente nós, os teus filhos, aqueles que professam o teu nome, mas a tua palavra nos diz que o Senhor é bom até com os maus e com os injustos. Ó Deus, nós te rendemos glórias e te rendemos graças pela tua graça inefável. Ajuda-nos a oferecer nosso corpo, nosso serviço, nossos dons e nossos talentos para a tua obra, para o teu serviço. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento louvar o nosso Deus com o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo
algo me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida, Ele estará. Não deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Agora, meus amados irmãos, vamos encerrar nosso culto nesta noite, impetrando sobre o povo de Deus a bênção apostólica. Terminaremos com o amém final. Recebei, pois, então a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre este campo missionário de Horizonte, e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos conclamar os irmãos para estarem orando. Nós temos muitos motivos. Pedir pela rapidez da chegada dessa vacina que pode imunizar, a população brasileira, fazendo então que aos poucos nós possamos voltar à normalidade da nossa vida. Então, esse é um pedido, pedindo também por aqueles que estão enfermos. Nós temos muitos irmãos que estão enfermos, que precisam das nossas orações, irmão Heleno, irmão Zé Vieira, reverendo Gleide, o esposo da nossa irmã Eliette também, e outras pessoas que vocês conhecem, levem isso diante de Deus. Queremos avisar também que, novamente, quarta-feira, nós vamos ter o nosso culto online. Nós estamos ainda em lockdown, impossibilitados de termos nosso culto presencial. Desejamos a todos os irmãos uma boa noite, uma boa semana, debaixo da graça, debaixo da misericórdia do nosso Deus. Amém, irmãos.